Salve, salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane e serei responsável por essa matéria sensacional. Sim, nós vamos tratar acerca da nossa Constituição Federal. Lembrando que ela foi promulgada em 1988. Para alguns, inclusive, chamam ela carinhosamente de Carta Magna, de Lei Maior. Lembrando, caríssimos, que quando nós temos previsão no edital e todo edital que se preze traz lá noções de direito constitucional, temos a informação deste artigo aqui. Sim, artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos, segura aí. Por aí, tá? Primeira informação que vocês têm que saber acerca do artigo 5º, que sim, ele é extenso, sim, ele traz mais de 50 incisos, sim, ele trata de todas as matérias possíveis e imagináveis, sim, ele trata dos direitos fundamentais, sim, 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 para tudo que vocês possam imaginar. Mas para a gente dinamizar o nosso conteúdo, nós vamos tratar ele em partes. Como assim? Nós vamos tratar desses direitos trazendo alguns incisos. Aqui, se vocês me permitem, eu não vou ficar fazendo a leitura ipsis literis dos incisos. Eu vou trazer a temática e aí os respectivos incisos, até para deixar a nossa aula um pouco mais dinâmica. Artigo 5º é aquele artigo do coração que todo mundo ama. É o artigo que geralmente aquele que é concurseiro sabe de cor e salteado. Doutora, minha primeira vez em concurso público, então sejam muito bem-vindos. Vamos à matéria. O caput do artigo 5º, o que é caput, gente? Caput é isso daqui, ó, que é trazido no início do artigo até a pontuação. Tudo bem? Esse é o caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do... Segura aí. Segura aí, produção, por quê? Porque no próprio caput nós já temos muitas informações. Vejam lá a primeira parte. Todos são iguais perante a lei. Nós já temos o princípio da igualdade. Sim, o artigo 5º já traz o princípio da igualdade. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Gente, lembrem que a nossa Constituição foi promulgada em 88. A regra vale para quem esteja em solo brasileiro, tá? Quando fala ali estrangeiros residentes no país, por aí. Quer dizer que os direitos instituídos aqui só vale para aquele estrangeiro que tenha residência no país? O STF já entendeu que não. Basta estar em solo brasileiro que a aplicabilidade das leis brasileiras, inclusive, óbvio, a nossa Constituição Federal, vale para ele. Tudo bem? Claro que aqui nós não vamos adentrar ao mérito de jurisprudência, de doutrina, mesmo porque, em prova objetiva, não se questiona mais sobre essa temática. Mas reitero, esse estrangeiros residentes no país praticamente nula essa informação, tá? O que vocês têm que entender com o caput do artigo 5º? Basta estar em solo brasileiro para ter os direitos elencados aqui, tá? Tá, professora, você falou tanto dos direitos e direitos individuais e coletivos, né? Pois bem, qual que é o conceito? Por que nós temos isso? Gente, a Constituição trouxe essa proteção do indivíduo perante o Estado e do indivíduo perante o indivíduo. É isso. É uma proteção do indivíduo de forma ampla. Tudo bem? De forma ampla. Porque se a gente imaginar um pouquinho antes de 1988, nós não tínhamos algumas direitos que estão instituídos aqui. Por quê? Porque antes de 1988, lembrem da história do Brasil, nós vivíamos numa ditadura.
Então, quando nós pegamos os direitos fundamentais trazidos aqui na nossa Constituição, principalmente no nosso artigo 5º, obviamente a gente vai se deparar e falar, professora, claro que eu tenho direito à liberdade, claro que eu tenho direito à propriedade, segura aí, porque nós temos esse contexto histórico. Mas o mais importante para nós aqui é focar o que pode ser trazido em comando de prova, principalmente para determinadas áreas. Olha, se você vai prestar concurso para segurança pública, geralmente as bancas têm um carinho especial por determinado tema. Se você vai prestar concurso para a área do judiciário, obviamente a área, né, o que se busca ali no artigo 5º é outro tema. Mas segura aí, com muita tranquilidade, nós vamos tratar todo esse artigo. Lembrando, não vou fazer leitura na sequência dos incisos. Sabe por quê? Porque quando nós falamos acerca das inviolabilidades, nós temos direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. E aí, nós vamos inaugurar os incisos do nosso artigo 5º. Lembrando, o início do artigo até os 2 pontos, caput. Na sequência, nós temos os incisos, que são mais de 70, vamos combinar. Tudo bem, gente? Então, inviolabilidade do direito à vida. Olha só. Lembrando, gente, que quando falamos acerca de direito e direito à vida, obviamente, ele não é absoluto. Como assim, professora? O direito à vida não é absoluto? Aliás, gente, nenhum direito é absoluto no Brasil. Nenhum direito é absoluto no Brasil. Por quê? Porque todos os nossos direitos são passíveis de restrições. Lembra que eu falei para vocês que o conceito do artigo 5º é proteger o cidadão perante o Estado? Proteger o cidadão, ou melhor falando, o indivíduo perante o outro indivíduo? Pois bem, nenhum direito é absoluto. Daí o direito à vida para trazer à tona essa informação para vocês. Quando eu falo direito à vida, óbvio que é regra no Brasil, mas na sua prova vem regra ou exceção, bonitos? Pergunta que não quer calar. Regra ou exceção? Geralmente exceção. Veja as exceções quando tratamos do direito à vida na própria Constituição Federal. A instituição de pena de morte. Pena de morte. Senhora, existe pena de morte no Brasil? Sim. Pergunta: existe pena de morte no Brasil? Sim. Uma situação excepcionalíssima, mas ela existe, inclusive no nosso ordenamento maior, chamado Constituição Federal. Detalhe, está escrito lá, ó, negativa, não haverá penas de morte, salvo, olha a exceção, em caso de guerra declarada, conforme dispositivo mais para frente ali na Constituição. Ou seja, pena de morte existe de forma excepcional no nosso ordenamento constitucional. Só para efeito de curiosidade, gente, inclusive quem institui a forma da pena de morte no Brasil é o Código Penal Militar, e essa pena de morte em caso de guerra declarada é por fuzilamento. Quer ver outro exemplo daí agora acerca da negativa? Tortura. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento humano, desumano ou degradante, desculpa ali. Ou seja, estamos preservando o direito à vida. Repetindo, tortura, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Outras possibilidades aqui quando falamos acerca da proteção, da inviolabilidade da vida, que pode ter ou não exceções. Lembrando, pena de morte é uma exceção. Quer ver outra exceção, gente? Aborto. Como assim, professora? O aborto é autorizado no Brasil? Não. Constitucionalmente falando, preserva-se a vida. Mas temos uma possibilidade, gente, de quando a gestante está em risco. Quando a gestante está em risco, o Código Penal não tipifica o aborto como crime. Por quê? A equipe médica
vai verificar, observando que aquela gestante está em risco de vida, vamos optar pela vida da gestante em razão do feto. Entenderam? Possibilidade de aborto, ou seja, nesse caso, o aborto não é tipificado como crime. Outra possibilidade, chamado pela doutrina de aborto sentimental. É o aborto sentimental, gente, para a nossa vítima de estupro. Mulher foi vítima de estupro, ela tem inclusive uma prioridade de tramitação de inquérito, de processo, e ela tem o direito de optar pelo aborto, tá? E aí, gente, nós temos uma decisão sacramentada lá pelo nosso STF acerca dos anancefálicos. Anancefálicos. Gente, desculpa a minha letra. Não. Feto sem cérebro. Tá? Só que, lembrando, decisão jurisprudencial autoriza o aborto. Mas tem muita polêmica nesse sentido, por quê? Porque nós temos a gestante, mas nós temos que considerar também o pai da criança. E geralmente isso vira uma disputa no judiciário, quando eles não estão com determinada decisão, né? Um é favorável ao aborto, o outro não é, enfim, tá? Então, gente, de forma excepcional, em legislação ou jurisprudência, jurisprudência são decisões reiteradas sobre o mesmo assunto. Nós temos a questão do direito à vida via aborto, lembrando só para reiterar acerca da direito não absoluto no Brasil. Outra possibilidade em que nós vamos tratar acerca da exceção da inviolabilidade da vida é a legítima defesa tipificada, trazida lá no nosso Código Penal, em seu artigo 25. Artigo 25 do nosso Código Penal traz a legítima defesa. Professora, não entendi o que você quis dizer com legítima defesa, direito à vida, inviolabilidade à vida. Gente, entre você e uma pessoa que estão ali em vias de fato, para você defender a sua vida, você pode tirar a vida daquela pessoa, desde que, obviamente, pelo amor de Deus, atenda os requisitos acerca da legítima defesa no Brasil, que eu vou ler para vocês, vide artigo 25 do nosso Código Penal Produção. Diz o seguinte: entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente, o direito a direito seu ou de outrem. Pele justa. Justa, necessária e moderada. O exemplo ridículo que eu sempre dou quando a gente está lá em direito penal, isso vale muito para quem vai prestar o concurso para a área de segurança pública, é que quando a gente fala de na mesma proporção, eu vou defender o meu direito de outrem na mesma proporção, eu sempre brinco assim, ó. Vem uma pessoa te agredir e essa pessoa te agride com um tapa. O que a gente entende como moderada na mesma proporção a violência aqui? Outro tapa. Geralmente, numa situação, né, gente, de vias de fato, em que as pessoas estão absolutamente com a adrenalina lá em cima, tem, né, gente, essa frieza da pessoa te dar um tapa, você tá aí, responde com outro tapa. A legítima defesa é muito complicada, principalmente quando eu tô falando aqui do direito à vida, né? Então, a pessoa te deu uma facada para justificar uma legítima defesa, outra facada. Só que detalhe, a tua foi superficial. E do fulaninho, do coleguinha que você esfaqueou, porque você deu uma giradinha, né?
e ali perfurou um órgão e esse órgão é vital, ele veio a falecer, nós estamos dizendo que excepcionalmente você tirou a vida de alguém, mas não vai responder por esse crime. Estão me entendendo, gente? Lembrando que isso está tipificado no nosso Código Penal. Mais um exemplo acerca de uma exceção da inviolabilidade da vida, que é o estado de necessidade. Estado de necessidade. Artigo produção 24, nosso Código Penal. Que diz o seguinte: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar o perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia, de outro modo, evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo, e, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, ou seja, até vai responder pelo crime. Estado de necessidade é quando você tem que matar uma pessoa para satisfazer ou salvar a sua vida. Lembra do Titanic? Estava lá a Rose, um pedacinho lá, flutuando em alto mar. Aí o bonitinho dela veio, ela viu que ele não ia sobreviver, e aí soltou ele mar adentro, estado de necessidade. Para quem já leu o livro A Caverna, onde estudantes, inclusive aqui de Curitiba, foram fazer lá um passeio final de semana, não sabiam muito bem, não tinham estudado o lugar, etc. E aí, essa caverna teve uma tempestade, enfim, eles não tinham mais como sair de dentro da caverna, passaram muitos dias por lá, até que a situação foi se agravando, começaram a ficar em estado de inanição, desidratação, até que chegou o momento em que eles decidiram entre eles em que alguém tinha que morrer para satisfazer a fome dos coleguinhas, né? E aí mataram um deles, né? Foi por sorteio, e quando eles foram encontrados, eles estavam totalmente desestabilizados, vários problemas físicos e principalmente mentais, em razão de tirar a vida de um colega para satisfazer a necessidade deles. Um respondeu por crime na época, porque foi comprovado estado de necessidade, tá? Então, gente, só estou trazendo, né, esse contexto para vocês entenderem que quando falamos de direito à vida, na nossa legislação e principalmente na nossa federal, claro que a regra é inviolabilidade à vida. É a regra. Mas o que me preocupa, e principalmente o que eu quero atualizar vocês, é para comando de prova. Comando de prova não vem regra, bonitos, vem exceções, principalmente fazendo link com outras matérias que podem, inclusive, estar presente no edital de vocês. Por exemplo, falei aqui de legítima defesa e estado de necessidade, porque certamente, se você vai prestar um concurso para a área de segurança pública, você tem lá noções de direito constitucional, com certeza no seu edital também consta o direito penal. Então, totalmente plausível de vir esse tipo de questão. Tudo bem? Tudo bem aqui, minha gente? Falando de tortura, só ali o ganchinho ali de tortura, já que a gente está trazendo tantas informações aqui para agregar, quando a gente fala de tortura, a gente, óbvio que tem essa vedação expressa aqui, né? Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Atenção, você vai prestar o concurso para a segurança pública? E a história de uso de algemas, minha gente, que já deu o que falar, né? Hoje já não tem tanta polêmica, porque já passou um tempo sobre isso. Vamos falar sobre o uso de algemas, já que nós trouxemos a tortura aqui? Uso de algemas, pode ou não pode? Aí a gente tem a súmula vinculante número 11. Gente, precisou o STF intermediar sobre o uso de algemas no Brasil. Vocês acreditam, gente? Por quê? A questão é, pode ou não pode usar, quanto justifica o uso de algemas e por que usar as algemas?
Claro que isso vale tão e somente, principalmente, né, não tão e somente, né, gente, para quem é da área de segurança pública, Dio santo. É óbvio, né, minha gente? Vamos ler aqui o que diz a súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente da autoridade e de nulidade da prisão. Essa súmula, inclusive, virou até um decreto, gente. Foi motivo de um decreto, anotem aí se vocês quiserem aprofundar o tema. Decreto 8.858 de 2016. Bem, gente, algema, só se o bonitinho resistir. Ou, às vezes, quando vocês forem efetivar uma busca e apreensão, por exemplo, já tem lá na ordem judicial que o fulaninho deve sair algemado, porque ele não gosta, né, de ser privado ali do seu movimento, da sua liberdade. Tudo bem, gente? Claro, a gente sempre diz que o bom senso vale, mas como nós estamos trazendo alguns ganchos aí, né, linkando algumas matérias, acho importante essa informação. Tudo bem com o direito à vida? Aí, colegas, nós vamos lá para o direito da liberdade. Lembrando, nós estamos no artigo 5º. O artigo 5º traz as inviolabilidades. Falamos do direito à vida. Agora vamos para a liberdade. Alguns incisos que tratam acerca da liberdade. Lembrando, para que serve a inviolabilidade do direito à liberdade? É proteger o indivíduo perante o Estado. Ninguém será obrigado, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá aí. Aqui nós temos o princípio da legalidade, minha gente. Inciso 2 traz o princípio da legalidade. Só que o princípio da legalidade é muito louco, é pancadão nervoso. Por quê? Porque a legalidade para o privado é uma coisa e a legalidade para o público é outra. Como assim, professora? Gente, legalidade para o particular é aquilo que ele só pode fazer, aquilo que está previsto em lei. Tudo bem? Se a lei não fala se é para fazer ou não, tá tudo certo. Diferentemente para você que pretende ser um agente público. O agente público só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Tá, professora, mas eu não sei o que fazer, eu vou me omitir. Estou cometendo uma ilegalidade ou até um crime. Entenderam, então, gente? Quando falamos acerca do princípio da legalidade, a legalidade para o privado é uma coisa, diferentemente da legalidade para o direito público. Isso é bem importante vocês saberem. Agora, continuo não entendendo, está muito confuso, porque para mim legalidade é legalidade, ponto, acabou. Gente, quer ver a diferença? Você é um privado. Está dentro da tua casa, você não faz o que você quiser dentro da tua casa? Desde que não seja tipificado como crime, desde que não seja prejudicar alguém, está tudo certo, porque a casa é tua intimidade, etc. Agora, se você estiver em ambiente de trabalho, e aqui vale, né? Se você for um agente público, você pode fazer o que quiser dentro do órgão, entidade qual você está vinculado. Não, você só pode fazer o que a lei diz que você pode fazer ou o que a lei determina que você pode fazer. Entenderam? Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É proibido fazer alguma coisa, né, e não se identificar, né, minha gente? Eu posso me manifestar. Gente, hoje, lembrando que a nossa Constituição é de 1988. Na época, isso daqui, gente, eu vou falar para vocês que o direito à liberdade foi uma conquista muito importante no Brasil, porque nós estamos lá em 88, onde, quando eu falava antes de 88, não tinha essa liberdade, não tinha essa ampla liberdade. Censura, para vocês terem ideia.
Então, pós 88, conseguimos o direito à liberdade. E falar, olha, você pode se manifestar do jeito que você quiser, só que você tem que se identificar, bonito. E nos dias de hoje, quando a gente fala de manifestação de pensamento, lê-se rede social. O povo fala o que quer e o que não quer, meu Deus do céu. Quer e o que não quer. E geralmente tem lá o usuário bonitinho, fulano Beltrano da Silva, usuário lindinha.46. Vamos atrás. Por quê? Logo embaixo nós temos uma garantia. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Se eu me sentir ofendida com o que o fulaninho falou de mim, eu posso processá-lo. Inclusive, receber uma indenização. E, inclusive, pedir que ele se retrate da mesma proporção o qual ele me ofendeu. Então, foi lá, fez um post que teve não sei quantas mil visualizações. Ele vai fazer um post, uma hora na mesma proporção, pedindo desculpas, por exemplo. Além, obviamente, de eu ter direito de resposta, dano moral ou a imagem, dano moral, a imagem e dano material também. Tá, professora, pensando aqui, quando falou acerca do anonimato, e quando a gente fala de denúncia, cabe denúncia anônima? Sim ou não? Pergunta, cabe denúncia anônima? Como que você responderia isso? Comando de prova, seja certo, errado ou múltipla escolha. Resposta, cabe. Só que quando a gente fala de denúncia anônima, gente, é muito peculiar. Por quê? Sabe quando tem aqueles números 181, a sua identidade será preservada? Só que se houver um processo criminal, se houver um processo administrativo, a denúncia anônima não pode basear esse processo de forma isolada. Temos que ter mais indícios, temos que ter mais provas de autoria e materialidade. Ele serve para dar o pontapé, mas não para iniciar um processo, por exemplo. Entenderam, gente? Então, denúncia anônima cabe? Sim, até para incentivar, né, a população a ligar sobre tráfico ilícito de drogas, agressões, etc, etc, etc. Mas isso não pode basear, não pode ser a única fonte de informação para iniciar um processo, uma demanda judicial, por exemplo. Tudo bem? Manifestação de pensamento ainda. Biografia, gente. Biografia. O que vocês acham? Vocês já ouviram falar de biografia não autorizada? Significa dizer que eu não fui lá e falei com o fulaninho que vou fazer um livro sobre ele. Biografado. Ai, professora, eu sou muito fã do fulaninho Beltrano da Silva, do Tício, que todo mundo gosta do Tício. E eu pedi, né, porque ele teve uma fase conturbada lá na vida dele, e eu pedi para ele para fazer uma biografia, ele não autorizou. Eu posso? Posso, só que na sua biografia tem que constar biografia não autorizada. E, obviamente, o que você informou na biografia, se ofender o biografado, ele pode te processar tranquilamente. Então, geralmente, a biografia não autorizada, ela tem que trazer informações bem coerentes, né? Porque você corre o risco de receber um processo. Que, geralmente, artista, cantor, influencer, sei lá o quê, eles não gostam de mostrar a parte não bonita deles, né? Por isso, o STF autorizou a biografia não autorizada. Ainda sobre manifestação de pensamento, olha quanta coisa dá para falar sobre a manifestação de pensamento, né? Marcha da maconha. A gente está se manifestando, é uma liberdade de fazer marcha da maconha. Pode ou não pode? Pode ter marcha da maconha. O que vocês responderiam? Resposta: sim, pode ter marcha da maconha. A STF permitiu. Obviamente, durante a marcha da maconha, você não pode estar lá no baseado, né, colega? Porque isso é tipificado. É crime contra a versão penal de assalto. A professora, mas você acha que na marcha da maconha o povo não vai estar lá fumando? Não sei.
que o STF permitiu é a marcha, não o consumo da maconha na marcha, durante a marcha. É que vocês me entendem. É inviolável, tá acabando aqui, produção, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia, e garantida na forma da lei, a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. Vou parar por aqui, e daí nós vamos, a partir daí, no nosso próximo encontro, acerca, lembrando, do direito do nosso artigo 5º das inviolabilidades, estamos na liberdade. Com isso, finalizamos por aqui. Força, Fé e Foco. Tamo junto. Até breve.